Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marlos e hoje eu quero passar para vocês os 3 pontos mais importantes que eu considero hoje para quem está realmente iniciando na área, né? Para quem está começando a instalar equipamentos. Quais são os 3 pontos, né, que a gente tem que levar em consideração para uma instalação correta, um equipamento funcionar correto, tá? Então vamos lá, pessoal. Ponto número 1 seria o equipamento, o dimensionamento do equipamento, né? Saber aonde botar cada equipamento correto, aonde você vai fazer a instalação, a área, se a área é adequada para aquele tipo de equipamento. O que a gente pode entender com isso? Quando a gente chega para instalar um ar-condicionado, primeiramente é saber se aquele ar-condicionado foi feito para aquele tipo de ambiente, tá? Primeiramente é saber assim, se eu vou conseguir instalar um raio-wall, que é aquele de parede, né, no lugar onde tem aquela infraestrutura. Se às vezes aquela infraestrutura não é para um ar-condicionado de teto, né? Se não é para um ar-condicionado aquele grande, pendurado, piso-teto, aquele grandão. Então, primeiramente, é saber que tipo de equipamento você vai ter que usar naquele ambiente. Tá, pessoal? Que pode acontecer de, às vezes, tu chegar para instalar o ar-condicionado em um ambiente e o ar-condicionado não ser o mais... Esse ar-condicionado que você está levando ou que o cliente adquiriu, né, não ser o mais ideal para aquele ambiente. Tipo, eu vou dar exemplos. Quando a gente pega uma residência, uma casa, né, o equipamento mais aconselhado a trabalhar quando a gente trabalha em residência é o raio-wall, que é aquele equipamento que vai na parede ali, aquele pequenininho, atrás tampa a caixinha, tá? Mas esse equipamento não é aconselhável quando se trabalha com ambientes muito grandes, tá? Você não pode utilizar esse tipo de equipamento, porque ele não vai fazer a sua função de modo correto. Ele não vai render o que seria ideal, né, como para um quarto, para um dormitório, para uma casa em geral, né, pessoal? Então tem que entender realmente se esse equipamento que você está instalando, o modelo do equipamento é ideal para aquele ambiente. Entendido isso, tá? Estamos cientes desse sistema? Não, realmente é o raio-wall, que é o de parede, né? Então tá, agora a gente tem que partir para outra posição, se a capacidade térmica é suficiente para aquele ambiente. Também, tá, pessoal? Eu tenho vídeos aí que eu falo a respeito de dimensionar a carga térmica, mas vamos usar de base, que eu utilizo aqui na minha região, 700 BTUs por metro quadrado. Você pega a metragem quadrada do ambiente, tá? E multiplica por 700 e vê se o equipamento que você está utilizando vai entrar dentro desse cálculo que você fez. Tipo 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs. Então tu pega a área inteira, né? Multiplica as duas paredes, multiplica, vai dar a metragem quadrada. Essa metragem quadrada tu multiplica por 700 também. Aí vai dar a capacidade em BTUs que a gente necessita para climatizar um ambiente. Pessoal, esse número é um número médio, tá? Eu estou falando para vocês por experiência minha própria, da nossa empresa, que é uma carga média que nós trabalhamos. Existe, tá? Eu vou deixar isso bem claro, porque existe uma carta psicométrica, tá? O que é isso, pessoal? Existem temperaturas diferentes para cada região, tá? Tem regiões que a umidade é diferente, é maior, tem regiões que a umidade é menor, tem regiões que a temperatura do clima anual é maior, tem regiões que a temperatura é menor. Então tem todo um cálculo para ser feito para chegar nessa capacidade térmica que eu estou passando para vocês. Que nem eu falei, eu estou dando o exemplo da minha região,
tá? É um exemplo que eu trabalho aqui na minha empresa. Então você pode até utilizar isso como base, tá? Vai ser muito difícil você errar se você fizer essa capacidade de 700 BTUs por metro quadrado. Geralmente é uma capacidade que já está um pouco mais elevada, já vai ter uma folga aí para os ambientes que você for utilizar, tá bom? E tem que ficar ciente também que isso influencia na quantidade de equipamentos eletrônicos que geram calor dentro do ambiente, tá, pessoal? Quantas pessoas vão ter no ambiente também, isso tudo gera diferença de carga térmica, se entra nesses 700 BTUs, tá? Mas vamos levar em consideração essa medida que eu estou fazendo, de 700 BTU por metro quadrado. Aí você vai lá multiplicar e vai dar lá um 8.300, né? Você não tem um ar-condicionado de 8.300 BTUs, você tem hoje, as especificações aí são de 9, né? De 12, de 18 e aí por diante, né, pessoal? Então você vai pegar o equipamento sempre superior àquilo que você está dimensionado. O que eu quero dizer com isso? Se deu lá 10.000 BTUs, a carga térmica do ambiente, você não vai pegar um de 9, tá? Até poderia, mas eu te aconselho a trabalhar com uma carga além do necessário, tá? Se der um de 10.000 BTUs, você pega um de 12. Automaticamente você vai conseguir gerar mais consumo menos consumo de energia para o cliente. É um equipamento que vai ficar mais econômico, tá? Vai gerar menos custo de energia, tá bom, pessoal? Então, primeiramente é saber se o ambiente comporta aquele modelo, tá? O que pode acontecer? Eu estou falando isso por quê? Às vezes você vai pegar aí um serviço num apartamento e o cliente já comprou. Vamos levar em consideração que o cliente já tenha comprado todos os ar-condicionados e está te contratando só para fazer a instalação, tá? Então é muito importante você entender disso, porque você não vai pegar os ar-condicionados aleatoriamente e instalar em cada ponto, sem saber a sua necessidade, tá? Tanto é que você precisa também orientar o cliente, porque muitas vezes o cliente acaba comprando equipamento errado na capacidade. Geralmente ele acaba comprando equipamento inferior à capacidade que você precisa. E aí, você informando isso para o cliente, se ele for um cliente que não sabia, tá? Você deixando ele ciente que essa capacidade térmica daquele equipamento está menor, você pode possibilitar a troca do equipamento para ele. Sugere a ele que ele vá lá e substitua esse equipamento por um equipamento mais potente, tá? Se você já tiver instalado esse equipamento na parede e depois ter visto isso, o cliente não vai mais conseguir fazer a troca, pessoal. Então é muito importante, a partir do momento que tu chegar, tu identificar o ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado de 9. Esse ar-condicionado de 9 vai ser correto para esse ambiente. O de 12 vai ser correto para tal ambiente. O de 18 vai ser correto para outro ambiente. Então é muito importante você saber disso certinho, pessoal. Antes de fazer qualquer coisa, tá? Identifique a carga térmica do ambiente. Deixe o cliente ciente. Se ele, às vezes, você tem uma arquiteta trabalhando por trás aí junto com o proprietário. Aí a arquiteta vai te falar, olha, você bota esse de 9 nesse ambiente, o de 9 nesse ambiente, o de 12 no outro, o de 18 no outro, tá? Beleza, ela já identificou para ti. Aí você realmente vai lá e instala o equipamento onde ela pediu. Mas se o cliente não sabe, tá? Acabou comprando o equipamento por comprar, pegou na promoção aí, se empolgou, não consultou ninguém, tá? Você tem que ter essa ideia e entender isso, de explicar para o cliente, olha cliente, aqui para esse teu ambiente, esse ar-condicionado vai ficar pequeno, tá? É face norte, pega sol o dia inteiro. Vocês têm que entender disso também, pessoal, tá? Se a incidência de sol naquele ambiente, naquele quarto, é de manhã, é à tarde ou é durante todo o dia. E o sol, ele é o vilão, né, do ar-condicionado, né? Se ele aquecer muitas paredes, aí você vai ter que acabar compensando em carga térmica do equipamento. Então é muito importante você levar em consideração a incidência de sol, tá? Se é face norte, face sul,
Assim você vai conseguir trabalhar com o equipamento mais ideal e mais preciso para o cliente, né? E evitando realmente, né, evitando instalar equipamentos, condensadores e evaporadoras onde tem maior incidência de sol, tipo paredes, né? Que eu quero dizer. Evite paredes que tenham incidência de sol durante o dia inteiro, porque esse ar-condicionado vai ficar totalmente exposto todo dia, o dia inteiro, ao sol. E a gente sabe que o ar-condicionado ele precisa realizar uma troca. Se aquece demais, o consumo de energia aumenta, a capacidade dele diminui, tá? Então isso gera tudo custo para o cliente. Você tem que deixar o cliente ciente se aquele equipamento é ideal, se o sol está certinho ali, se vai bater naquela parede, se não vai. Deixar o cliente informado, correto, de todas as informações que possa lá na frente vir a dar algum problema. Às vezes o cliente vai chegar para você, mas de tarde meu ar-condicionado não dá conta. Né, pessoal? Já aconteceu vários casos aqui com a gente, tá? De o cliente ligar para nós e falar, de manhã meu ar-condicionado gela que é uma maravilha, de noite gela que é uma maravilha, mas de tarde não tem Cristo que faça esse ar-condicionado funcionar. O que acontece? Chega lá e o ar-condicionado está instalado bem onde bate o sol a tarde inteira, né? Realmente aquela parede vai aquecer e o ar-condicionado ele já está no limite. Aí ele aquece o ar-condicionado, começa a desligar o equipamento, tá? Porque pode acontecer, pessoal, tá? A dar problema na condensadora na rua por superaquecimento, tá bom? E por esse motivo o ar-condicionado realmente para de funcionar quando bate sol. Então vamos cuidar bastante desse tipo de instalação, tá? Ver realmente aonde está o sol, ver a posição mais ideal, ver se esse ar-condicionado é feito para aquela capacidade, tá, pessoal? Então, saber qual equipamento você está trabalhando é muito importante. Saber o modelo e saber se aquela capacidade é correta para aquele ambiente, tá bom? Entendido isso, vamos para o segundo ponto. A partir daí, o que é o próximo ponto numa instalação? A gente tem que entender, quando a gente pega uma infraestrutura, né, saber se aquela infraestrutura é compatível para aquele teu ar-condicionado, tá? Primeiramente, pessoal, que eu posso falar para vocês, quando vocês adquirirem um ar-condicionado, é isso aqui, tá? Ler o manual, pessoal. Ler o manual de instalação do equipamento, tá bom? É muito importante a gente ler isso aqui. Aqui a gente vai ter a informação de que bitola de canos nós temos que trabalhar com o equipamento, tá? Se você está instalando um equipamento de 9.000 BTUs, ele vai funcionar correto em um tipo de tubulação. Se você está com um de 12, ele vai funcionar correto em outro tipo de tubulação. Um 18, em outro tipo de tubulação. E assim sucessivamente para todos os modelos de ar-condicionado, pessoal. Tá? Outro ponto importante, distância. Tá? No caso aqui, a gente tem do equipamento da Daikin, nós temos aqui distâncias de 20 a 30 metros, dependendo da potência do equipamento, tá? E aqui nós temos também a distância de desnível. O que é desnível, pessoal? Se uma evaporadora está abaixo e a condensadora acima, ou ao contrário, se a condensadora, que é a parte da rua, está acima, ou a evaporadora, que é a parte interna, está abaixo. Existe um limite para se trabalhar com esse equipamento. No sistema inverter, eles não pedem para fazer sifão, tá? Para o retorno do óleo. O que é o sifão, pessoal? Para quem não conhece, o sifão, quando a gente trabalha com uma linha de ar-condicionado, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos a condensadora, aqui em cima, tá? Nós temos a condensadora em cima, lá no telhado, lá na laje. E aqui embaixo, em cima da porta, nós temos a evaporadora, tá, pessoal? Então vocês podem ver que a gente tem um desnível entre a evaporadora e a condensadora, tá? A condensadora está mais alta do que a evaporadora.
Essa distância aqui, existe um limite para se trabalhar com cada potência de equipamento e cada fabricante de equipamento também, pessoal. Então, por isso que eu digo, é muito importante a gente ler o manual e saber, tá, se a infraestrutura comporta a instalação desse equipamento. Porque às vezes você vai instalar o equipamento numa infraestrutura errada, tá? E se der algum problema no equipamento, você não tem garantia. Tá? Você não vai conseguir garantia porque o fabricante ele é bem claro aqui no manual. Tem que seguir todas as especificações que ele pede para ter acesso à garantia se der algum problema. Tá bom, pessoal? Então é muito importante. Mas vamos voltar para lá. O sifão. Pessoal, o sifão a gente faz nessa tubulação aqui, tá? Na tubulação que liga a evaporadora e a condensadora. Tá bom? Na tubulação de cobre. E o sifão é feito na linha de retorno, tá? Na linha que volta para o compressor. O que é isso? A gente está com a linha descendo aqui, a gente vai fazer um S invertido, tá vendo? Olha só. É um S invertido, pessoal. Isso aqui é um sifão, tá? Isso aqui é um sifão. Por quê? O óleo vai se acumulando aqui, pessoal, nessa curva aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? E automaticamente, quando ele começa, quando a condensadora puxa o fluido, ele vai puxar essa grande quantidade de óleo que está acumulada junto ali, né? Então ele faz um arrasto e sugando o óleo de volta para o compressor. Isso é muito importante. Mas como eu falei, isso aqui é feito apenas nos ar-condicionados on-off, tá, pessoal? Os inverter hoje eles não pedem mais esse tipo de sifão, tá? Não tem mais necessidade de fazer esse tipo de sifão. Mas você tem que respeitar a distância entre condensadora e evaporadora, tá? Essa distância aqui vocês têm que respeitar, tá? E o desnível também. Tá bom, pessoal? O desnível também tem que ser respeitado conforme o fabricante do equipamento que você está instalando. Então, é muito importante fazer a leitura do manual antes de qualquer instalação de algum equipamento que você não está habituado a instalar. Por exemplo, eu não leio todo o manual porque eu já instalo só esse modelo, basicamente. Então, eu já conheço o que está escrito aqui, eu já conheço a especificação do meu equipamento que eu trabalho. Mas se eu pegar algum equipamento que eu não estou habituado a trabalhar, eu vou ler o manual e ver se tem algum ponto específico ali, diferente dos que eu já sou acostumado a trabalhar. Tá? Então é muito importante a gente fazer a leitura do manual. Pessoal, beleza, a gente entendeu essa questão de distância, tá? E de infraestrutura. Agora a gente tem que entender as bitolas dos canos, né? Porque eles pedem pra gente ali que instale o ar-condicionado com a bitola específica do equipamento. E o que nós temos no mercado hoje mais comum? Tá? Eu vou dar as bitolas mais comuns da gente de trabalho, tá, pessoal? Seria o cano de 1/4, tá? O cano de 1/4. Geralmente esse cano de 1/4 é para a linha de líquido, a linha mais fina, tá? Esse cano se adequa ao primeiro modelo de equipamento já, tá? Aos 9, aos 12, 7 hoje quase não tem, mas também era no 7, tá bom? Após o 1/4, pessoal, nós temos o 3/8. 3/8, tá? Isso aqui já formou uma linha para 9, 7, 9 e 12, tá?
já formou, esse tipo de bitola de tubulação já formou uma linha de instalação para equipamentos de 7, 9 e 12 mil BTUs. Tá bom, pessoal? No caso do 7 e do 9, tá? A gente consegue trabalhar no sistema on-off. O 12 mil BTUs já não comporta no sistema on-off. Até dá para fazer a instalação, tá? Se não for uma tubulação muito longa, a gente consegue fazer também. Mas aí a gente vai ter que entrar com um trabalho de brasagem, tá? E reduzir essa tubulação do de 12 para 3/8. Ou de meia para 3/8, tá? Que é o caso de quando a gente trabalha no 9 mil BTUs, aí com uma tubulação de meia e 1/4, tá? O ideal do 9 mil BTUs é uma tubulação de 3/8 e 1/4. Se for trabalhar com de meia também funciona, tá? Mas a gente precisa fazer a redução com brasagem na tubulação de meia para 3/8. No caso dos inverter, a gente trabalha com essas duas especificações, tá? O inverter de 7 já não existe mais, tá, pessoal? Então é 9 e 12 mil BTUs. Um inverter eu consigo trabalhar com 1/4 e 3/8, tá bom? Então eu consigo no inverter até 12 mil BTUs. No compressor fixo, só até 9 mil BTUs trabalhar com essa linha de tubulação, tá? Após isso, a gente tem a meia polegada, tá? A meia polegada também faz parceria com a de 1/4, tá? Meia polegada linha de sucção, 1/4 linha de líquido, 3/8 linha de sucção, 1/4 linha de líquido, tá? Aqui 1/4 e meia, pessoal, eu consigo trabalhar. Quase destruí a caneta aqui. 1/4 e meia eu consigo trabalhar até 18 mil BTUs, tá, pessoal? Tubulação de 1/4 e meia até 18 mil BTUs. Vamos lá, eu vou fazer diferente aqui para ficar mais legal para vocês entenderem. Olha só. (12) e 18. Tá? 1/4 e meia, 12 e 18. 1/4 e 3/8, 9 a 12. Tá bom? Eu consigo, ó, vocês podem ver que o 12 mil ele se encaixa nos dois modelos, tá? A gente consegue fazer trabalhar aqui. Mas o 18 eu não consigo fazer trabalhar no 3/8, não comporta, tá, pessoal? Não é o correto fazer instalação. Eu sei que vocês vão dizer que existe, tem como, vai funcionar, mas eu estou aqui para passar o modo correto. O modo correto, 18 mil BTUs é meia e 1/4, tá? Não trabalhar com 3/8, tá bom? E a partir do de meia, a gente tem os 5/8. Eu vou dar essas 4 bitolas, que são as bitolas mais comuns da gente trabalhar, tá? E para os equipamentos high wall, que é aqueles internos de dentro da parede ali, que eles ficam na parede, tá? Para os high wall, são essas bitolas que a gente trabalha, tá bom? Pessoal, e daí, 5/8, a gente tem duas sequências aqui, tá? Vamos primeiro falar do 3/8 e 5/8. O 3/8 e 5/8 a gente consegue trabalhar com equipamentos de 18, 22, 24 e 30 mil BTUs, tá bom? Existe equipamento de 18 com essa bitola, existe equipamento de 22 com essa bitola, de 24 e de 30 mil BTUs com essa bitola de cano, tá? Linha de líquido 3/8, linha de sucção 5/8, tá bom?
Mas, geralmente, isso aqui que eu falei para vocês são equipamentos on-off, tá? Não inverter, tá? Geralmente, a maioria, quase todos os equipamentos que tu trabalhas com 3/8 e 5/8 são equipamentos on-off, tá bom? No inverter, pessoal, é um pouquinho diferente. No inverter é um pouquinho diferente. No inverter ele comporta assim, ó. 1/4 e 5/8, tá? No inverter a gente trabalha 24 e 30.000 BTUs com essa tubulação. Tá, pessoal? Eu consigo também o 18 aqui, tá? Eu consigo também trabalhar com o 18 nessa linha aqui, tá bom? Vai depender da metragem, como eu falei para você ler no manual, mas ali no 18 você também consegue já trabalhar com os 5/8, tá bom? Então olha só, 1/4 linha de líquido, 5/8 linha de sucção. Para trabalhar com equipamento 18, 24 e 30.000 BTUs na linha inverter, tá, pessoal? Então, eu acho que eu consegui deixar claro para vocês isso aqui, né, que a gente tem 4 bitolas de canos mais utilizadas. Depois aí vem 3/4, 7/8, tá? 1 polegada barra meia, tá? E aí vai por diante, isso aí é quase que infinita as bitolas de polegada de cano aí, tá? E vamos lá, eu vou apagar aqui e vamos conversar agora sobre o isolamento disso aqui. Pessoal, vocês entenderam, né, que as bitolas de cano que a gente pode trabalhar com cada potência de equipamento. É muito importante a gente saber a bitola de cano que a gente está utilizando no ar-condicionado. Saber se ele vai trabalhar de modo correto, tá? Conforme o manual pede. Assim, ele dá o rendimento ideal, tá, do equipamento para aquele ambiente. Se você trabalhar com uma bitola muito grande, ele vai ter muito arrasto de óleo, pode quebrar o compressor. E se você trabalhar com uma bitola muito pequena, tá, ele também vai forçar o compressor e também vai quebrar o compressor, tá bom? Porque não vai ter sucção suficiente, tá? Então, pessoal, é muito importante essas bitolas de cano estarem dentro do padrão ideal de instalação, tá bom? Entendemos isso, partimos para o isolamento. Gente, é muito importante também a gente saber que o isolamento ele é separado, tá? Você vai ter um isolamento para um cano e outro isolamento para outro cano, tá bom, pessoal? São 2 isolamentos, são 2 canos, são 2 isolamentos, tá? Não é admissível você fazer uma infraestrutura, tá, com isolamento junto com os 2 canos no mesmo isolamento. Isso não é trabalho correto, tá? E não se faz, pessoal, não se faz, tá? Existem motivos por isso, tá? Vai ter troca de temperatura aí já antes de chegar no equipamento, porque o ideal é você gerar a troca de temperatura lá na evaporadora, não durante a passagem do cano, né? Durante a infraestrutura ali você está gerando troca de temperatura. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é gerar troca de temperatura dentro do ambiente, tirar o calor ali dentro e transferir para a rua. Se você está botando os 2 canos isolados ao mesmo isolamento, juntos, ao mesmo contato, os 2 canos vão ficar com a mesma temperatura, tá bom? Então, tá errado, não vai funcionar, tá bom? É errado e não aconselho ninguém a fazer desse modo, tá bom, pessoal? Se você chegar na casa do cliente e tiver desse modo, eu oriento você a falar para o cliente trocar, tá, essa tubulação. Achar um meio de instalar sem utilizar essa tubulação desse modo. É o que eu te aconselho. Se não tiver como, infelizmente,
o cliente você vai ter que deixar o teu cliente ciente de que não é bom, não vai ficar bom, tá? A troca de temperatura não vai ser ideal, o ar-condicionado não vai render o que tem que render, tá bom, pessoal? Se o cliente não quer realmente intervir aí para resolver, você tem que deixar ele ciente dessa situação, tá? Então é muito importante a gente saber como está essa pré-instalação na casa do cliente. Ah, mas eu não tenho como ver. Pessoal, tem como tirar uma luminária, tá? Na casa de máquinas você vai ter uma noção, na caixinha você vai ter uma noção de como tá bom? Então tem como você observar e tem como você realmente dizer para o cliente, não, isso aqui tá bom ou isso aqui não tá bom. É muito importante você saber, identificar e explicar para o cliente, porque se lá na frente der problema, você já tenha passado isso para ele. Porque senão vai chegar lá na frente e dar problema, ele vai te ligar e você vai dizer, ah, mas é porque a tubulação estava assim, e daí o cliente vai te questionar por que você não informou isso antes, né? Sendo que você é um profissional e sabe trabalhar, né? Você deveria ter informado isso para ele. Então é muito importante a gente fazer a leitura total da infraestrutura e saber se ela está adequada para aquele tipo de equipamento. Tá bom, pessoal? De infraestrutura, de instalação básica para você reconhecer, eu acho que chegamos a... Tem muito mais assunto a se falar, com certeza, tá? Mas eu vou abordar um pouco de cada, que são os assuntos mais principais para você que está entrando aí e começando. Vou chegar na casa do cliente, o que eu vou fazer, né? Número 1, como eu já expliquei, a gente vai ver se o equipamento é ideal para aquele ambiente, em modelo e carga térmica, né? Segundo, é identificar a infraestrutura. Ver se aquela infraestrutura é compatível para aquele equipamento que você vai instalar, se está tudo ideal, né? Na medida do possível, para fazer uma instalação. E o terceiro, pessoal? O terceiro agora é a parte de elétrica, tá? A alimentação. São os 3 pontos principais que você vai chegar na casa do cliente, vai olhar para ele e vai dizer assim, é tanto para instalar esse ar-condicionado, tá? É 400? É 500? Ah, é 600 que eu tenho que puxar uma rede elétrica que está lá. Eu tenho que fazer uma emenda na infraestrutura. Os 3 pontos que você precisa para fazer um orçamento inicial para o cliente são esses, né? Saber o equipamento, se está dimensionado correto, saber dele, que equipamento você vai botar, saber a sua capacidade. Depois, ver a infraestrutura, ver se a infraestrutura é compatível para instalar. E depois, saber aonde está a rede elétrica, saber se tem fiação, se você tem que passar a fiação, se não tem. São os 3 pontos principais para você fazer o orçamento para o cliente fechar o seu negócio, tá bom? Então eu acho muito importante a gente realmente saber e entender desses 3 pontos que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Pessoal, rede elétrica. Também está aqui. Também está aqui no manual, pessoal. Tá? Está no manual de instalação. A condensadora vai pedir uma amperagem. Você tem que entender um pouco sobre isso, pessoal. Infelizmente não tem o que fazer. Você trabalha com um sistema que precisa de uma fonte de energia para funcionar. E a fonte de energia nada mais é do que a rede elétrica. Você tem que entender se ele é 220, 110, 380, tá bom? Você tem que entender se primeiramente o ar-condicionado que o cliente comprou é o ideal. Gente, já peguei vários casos de o cliente comprar o ar-condicionado errado. Ainda mais quando a gente trabalha nessa área aqui, ó. Trifásico, que eles falam, né, pessoal? Em Santa Catarina, o trifásico meu é 380. Eu sei que existem em outros estados trifásico 220. Então existem esses equipamentos trifásicos 380 e existem esses equipamentos trifásicos 220. Como aqui em Santa Catarina a minha rede é 220, em outros estados é 110, em outros estados tem as duas. Então você tem que entender disso aqui, tá, pessoal? É importante demais você saber a rede elétrica que você está trabalhando, tá? A potência, tá bom, pessoal? Outro ponto
é saber o consumo do equipamento. Saber o consumo do equipamento, tá? Se ele é um de 9, ele vai pedir um disjuntor. Se ele é um de 12, ele vai pedir outra carga de disjuntor. Se ele é um de 18, é outra carga de disjuntor, tá? E inverter é diferente do on-off, por causa do pico de amperagem. Então tudo isso a gente tem que entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal que a gente teve num cliente aqui. O cliente comprou 2 sistemas Daikin Multi e uma empresa instalou para ele. Uma empresa ainda que era até autorizada, gente. Olha só o que aconteceu. Uma empresa autorizada instalou essas 2 multis para o cliente. Mas, na casa de máquinas, a casa de máquinas foi projetada... A casa de máquinas não, pessoal. A casa de máquinas era muito pequena, não foi projetada. Mas a rede elétrica foi projetada para botar tudo equipamento individual. O que eles fizeram? 6 disjuntores de 16 amperes com uma fiação de 2,5. 6 disjuntores de 16 amperes. Pessoal, 16 amperes é para comportar equipamento de 12 mil BTUs, no máximo, tá? Não comporta mais do que isso. 2,5, mesma coisa, tá? Equipamentos até 12 mil BTUs a gente alimenta com cabo 2,5. Tá bom, pessoal? Quem é que nunca viu aquelas tomadas de 20 amperes? Aquela tomada mais grossa e a tomada mais fina. Ah, o meu plug geralmente é aquecedores, né? O próprio ar-condicionado ele vem com uma tomada de 20 amperes. Então, 20 amperes, a tomada de 20 amperes, ela já é feita para comportar esse modelo de fiação aqui, pessoal. 2,5, tá? Porque a tomada de 10 amperes é para fio 1,5. Fio 1,5 não comporta a carga térmica de a potência de um ar-condicionado, tá? Por isso que eles fizeram esse padrão de tomadas aí de 20 amperes e 10 amperes. 10 amperes é para ligar utensílios domésticos, tá? Geladeira, batedeira e qualquer outra coisa, lâmpada. Equipamentos que possuem um consumo mais elevado, ar-condicionado, fritadeira, chuveiro, tá? Que são equipamentos que possuem aí uma corrente bem mais alta, são tomadas de 20 amperes. Por isso essa diferença de tomadas, tá? E por esse motivo a fiação também é diferente. Então você tem que entender isso aí. Mas voltando ao assunto, cheguei lá para reparar e olha só, o cliente já estava com esse equipamento rodando na casa dele, rodando entre aspas, né? Porque só funcionava no inverno. Rodando na casa dele há 3 anos já. E ele já tinha feito até aberto processo contra essa empresa e tudo para tentar resolver e não conseguiram. E daí, como a gente é autorizado da marca também, tá? Isso foi em outra cidade, aqui próximo. A nossa empresa foi lá, eu inclusive fui lá, ver esse equipamento, por que não estava funcionando? Porque é muito difícil uma marca dessa, né? Um equipamento desse potencial, dar tanto problema para o cliente e não atender ele nas expectativas que ele botou em cima desse equipamento. Chegando lá, a primeira coisa que constatei, disjuntores de 16 amperes e fio 2,5, né? Sendo que era uma máquina que pedia um disjuntor de 30 amperes, tá, pessoal? Com um fio 4 milímetros, tá? Olha só, eu estava com metade da carga e metade da fiação para uma máquina que pedia o dobro da carga e o dobro da fiação, né? Aí o que acontecia, pessoal? Chegava no verão, o equipamento pedia carga, aumentava a rotação do compressor, pedia mais potência, né? Dentro dos sistemas inverter, pedia mais potência. O que acontecia? O disjuntor desarmava, aquecia fio, aquecia o disjuntor e pum, caía todo o sistema, tá? E se isso aqui fosse num sistema on-off, se fosse num sistema on-off, vamos botar um ar-condicionado de 30 mil BTUs,
com certeza teria pego fogo já nessa fiação, tá? Só pelo pico de corrente do compressor, quando parte e quando ele está desligando e desligando, né, pessoal? Então esse pico no on-off é muito mais alto do que um sistema inverter, que era o caso deles lá, tá? Então olha só o problema, né, simples, mas olha o problema que eles geraram por não entender ou por não ter realmente só lido isso aqui, pessoal. Tá aqui, tá? Tá aqui a carga térmica do ar-condicionado, a fiação que ele pede e a capacidade do disjuntor que pede. Você não precisa ser um eletricista, mas você está botando a mão na rede, você tem que entender, tá bom? Então eu bato na tecla para vocês, realmente vocês têm que fazer um treinamento para entender da rede elétrica do ar-condicionado, saber o que aquele ar-condicionado precisa, quanto ele consome, para não fazer esse tipo de cagada aí no cliente e gerar essa dor de cabeça imensa aí, que gerou até um processo para a empresa, tá, pessoal? Então eu resolvi esse ar-condicionado, foi um dos motivos, não foi só esse, tá? Mas é um dos motivos que veio a esse ar-condicionado a dar tanto problema, tá bom? Então é muito importante a gente entender da rede elétrica e saber se aquela rede vai comportar aquele ar-condicionado que está instalando, tá? Beleza. Entendemos disso e nós temos outro ponto agora de rede elétrica, né, pessoal? Que é a interligação, né, entre a evaporadora e a condensadora. Sabemos que além do cano de cobre que a gente tem que conectar, que é aquilo que eu expliquei antes, cano de meio, cano de 1/4, cano de 3/8, a gente tem a fiação elétrica entre as duas máquinas. E isso também é importante você saber com qual equipamento você está trabalhando, tá? No sistema inverter são 4 fios. Todo sistema inverter é 4 fios. A alimentação, entrada de força 220, que é o meu caso aqui, 220, no teu pode ser 110, tá? Na condensadora, tá? Todo inverter é assim, alimentação na condensadora e comunicação para a evaporadora. São 4 fios que conversam com a inverter, tá? Linha, neutro, comunicação e aterramento. Pessoal, aterramento, tá? Ainda mais no inverter, ele trabalha com muita indução, tem muita carga de energia naquela condensadora. Se uma pessoa descalço ir lá, uma criança, pensa o teu filho brincando perto de um ar-condicionado, tá? Numa garagem, numa casa, e ele está descalço, jogando bola, brincando, se divertindo, né? E ele vai lá e bota a mão no ar-condicionado e leva um choque. Pessoal, a maioria das vezes é um choque para assustar, tá? Mas, gente, se o teu filho tem um problema cardíaco, você não sabe, né? O que vai acontecer? Vai causar a morte de uma criança, ou a morte de uma empregada, a morte do cliente, por você não ter feito aterramento nesse equipamento. Então, gente, olha o que vocês estão trabalhando, tá? Vocês estão trabalhando com equipamentos que podem tirar a vida sua, ou do teu cliente, ou de qualquer outra pessoa. E se isso vier a acontecer, gente, vai dar um processo muito grande para cima de todos que botaram a mão ali, tá? De todos, até do teu auxiliar, vai dar problema, para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, bata na tecla do cliente, eu preciso de aterramento, não é bobiça, gente, não é balela, tá? A gente precisa trabalhar correto. Trabalhando correto, a gente só cresce, tá? Fazendo errado, fazendo picaretagem, você nunca vai evoluir. Então, trabalhe correto e passe isso ao cliente, tá? Passe isso ao cliente, que vai agregar muito na tua empresa e na tua vida, isso tu pode ter certeza, tá? E não é só profissionalmente, para tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que trabalhar sempre do modo correto, tá bom? Pessoal, no sistema inverter é 4 fios, mas existem sistemas que podem ser 3 fios, que é o equipamento on-off, que trabalha só com linha,
e neutro, né? E o aterramento. Ou pode ser 6, tem equipamentos que tem sensores que tem na evaporadora com a condensadora, tá? Você tem que fazer essa conexão dos sensores para funcionar o equipamento. Então fica de olho também. Vou chegar na casa do cliente, as 3 coisas que a gente vai olhar para fazer o orçamento. O ar-condicionado. Ah, é para esse ambiente? Beleza, fechou. Outra coisa, a infraestrutura. Ah, essa infraestrutura está ideal para o meu equipamento? Fechou. E outra coisa é a elétrica. Tá, pessoal? Vê onde está a alimentação, vê se você não precisa ter que substituir essa fiação por outra mais potente, ou trocar esse disjuntor por outro mais potente, e vê se essa comunicação entre evaporador e condensador existe essa fiação ali. Senão você vai ter que passar a fiação, e isso gera custo, né, pessoal? Imagina você pegar aí 6 pernas de fio, 2,5, 10 metros, né? Deu 60 metros de cabo, e se você não passou esse orçamento para o cliente, você vai ter que arcar do seu bolso e daí ficou difícil, né? Então, confere, tá? Vou apagar aqui, pessoal. Confere esses 3 pontos, tá? Vou parar aqui porque o vídeo já ficou longo. Então, se precisar aí, vocês voltem, vejam se está certo, tá? Confere, veja esse vídeo 1, 2, 3 vezes para entender isso, tá? Porque isso é o principal. Você botou o pé na casa do cliente, você tem que conferir isso, tá? Leva isso, anota no braço, anota no papel, anota na caixa de ferramenta de vocês. Primeira coisa que você faz são esses 3 passos. Confere o ar-condicionado, confere o dimensionamento, confere a infraestrutura e confere a elétrica. Pessoal, e outra coisa, não esquece de dar um confere aí nos meus vídeos e até a próxima.